O São Paulo Futebol Clube acaba de fechar com o meio atacante Cauli. É oficial, o São Paulo fechou mesmo. E não para por aí. Não parou em Cauli, tá? Tem mais coisa que eu quero mostrar pra vocês. O que o próprio Crespo já falou. Tem uma fala de Rogério Ceni contando quem é Cauli. Algo inacreditável e sobrenatural. O jogador que o São Paulo contratou aqui agora é uma coisa incrível. Sem falar do Marcos Antônio, que ele chacoalhou os alicerces da opinião aí da galera da mídia esportiva. E agora o jogador, ele é uma realidade grandiosa e basta saber agora se será titular na seleção brasileira na Copa do Mundo que está há poucos meses de acontecer. O São Paulo Futebol Clube teve uma mudança gigantesca, onde o Crespo ele protagonizou ali uma mudança de sistema tático e o São Paulo aceitou bem. A mudança ela começa no dia de ontem no uniforme, ela passa para aquele modelo de escalação, sabe aquele todo bagunçadinho que vinha por numeração em ordem numérica, aquela palhaçada também acabou. E o São Paulo ele entrou em campo contra o Grêmio para mostrar que ele é senhor do campo e que ele vai ser o campeão brasileiro neste ano aqui. Se ele não for campeão brasileiro, ele vai brigar lá em cima, com certeza, principalmente por não estar na Libertadores. Eu tenho informação aqui sobre André Silva e mais tudo, um monte, que está rolando no São Paulo Futebol Clube agora. Vamos falar sobre o São Paulo Futebol Clube então e atualizar para ficarmos super bem informados de tudo que rola no nosso tricolor paulista now, já. Chega nesse likeão então para dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte dessa família que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, tô muito feliz. Olha só, daqui a pouco falaremos do Cauli, né? O Danielzinho, ele foi pra mídia, na opinião dos jornalistas, ele sendo colocado como um jogador ultra, mega desvalorizado, um jogador que ele não tem ali a valorização necessária. Todos da crônica esportiva de agora estão colocando o Marcos Antônio como o melhor jogador da posição. Então ele é realmente um cara lendário. Ele é realmente um cara formidável. E junto. E o Marcos Antônio, ele chacoalhou mesmo a brincadeira. Ele parou com a brincadeira. O Grêmio ontem, ele foi a principal vítima ali do sistema de Marcos Antônio meia. O cara, ele não ficou jogando como volante no time que tinha Danielzinho e Bobadilha. Ele foi jogar como meia e o passe dele açucarado naquelas cavadinhas, lançamentos, passes rasteiros, encontrando realmente o ponto futuro pro jogador que vem buscar a bola e encontrar. Então ele vê o Calera, ele lança, o Calera encontra o passe. Luciano Taleri lança, Luciano encontra o passe. E assim ele vai fazendo em todo momento que está em campo. Está em todos os lugares do campo, um jogador que com J maiúsculo joga o fino da bola e tá maravilhoso, e o Danielzinho faz esse mesmo papel. Talvez não no passe tão absurdo como o do Marcos Antônio e nem na ditada de jogo, de ritmo. Agora, de resto, um cara que também vira um meio atacante quando o São Paulo tem a bola. Quando o São Paulo não tem a bola, ele vira um volante, ele marca, ele desarma, ele dá assistência, ele faz gol. O cara também é completo. Então, apesar de não poder de jeito nenhum tirar o mérito do Crespo, que tem muitos méritos, depois a gente fala do Crespo, né, ali mudou o sistema de jogo, deu tudo certo, o Crespo tá de parabéns também. Agora, você ter um Danielzinho e o Marcos Antônio começam a jogar bola, muda tudo, né? A configuração inteira muda. E quando o Crespo ele tem ali o time do São Paulo, o reforço de Lucas Ramon, também é outro jogador que demonstra que veio pra ficar. Veio pra fazer história e chegou como se nunca tivesse sido um jogador de outro time, apenas do São Paulo Futebol Clube. Lucas Ramon tomou conta daquela lateral direita como nós raramente vimos nos últimos 400 anos. Teve Cafu, teve o Cicinho, mas o que o Lucas Ramon fez é um futebol gigante também de um jogador que não está aqui pra brincadeira, ele chegou pra fazer história sim. Enzo Dias destruiu também com a jogada, o TT ali, atacante do Grêmio, não conseguiu ver a cor da bola, o Sabino colocou o atacante do artilheiro nacional no bolso, tá todo mundo muito de parabéns. E aí o São Paulo, depois de ganhar do Grêmio, ele vem pra brigar título. O jornalista Fábio Sormani fez um vídeo que eu acabei de ver aqui agora, inclusive, e ele falou, o que aconteceu com esse São Paulo aí? O São Paulo, ele então quer dizer que ele ia brigar por 45 pontos? Não, o São Paulo, ele vai brigar lá em cima e pode bater campeão brasileiro. Não sou eu que tô falando, é o Fábio Sormani, pra mim o melhor jornalista que tem hoje da opinião, melhor disparado. O segundo tá abaixo do Sormani, o terceiro o Sormani, o segundo posição também é dele, a terceira também é dele, o cara sobra. A opinião dele é muito boa. Santista, de carteirinha, chegou no São Paulo e fala, esse São Paulo aí é o time pra não cair, e ele coloca essa mudança drástica que o São Paulo teve, que é uma coisa bastante inexplicável, né? Concordo que o Casares sair, ele leva com ele um peso enorme, né? Com a saída dele. Agora, o Crespo já estava lá. O Caleri, Lucas Moura, esses aí voltaram, vai, mas o Luciano tava lá. O Luciano melhorou demais, apesar de ontem perder gol. O Alan Franco melhorou demais em relação ao fim do ano passado, né? O Enzo Dias melhorou que não dá pra acreditar. Bobadilha melhorou que não dá pra acreditar. Então o São Paulo melhorou muito. Mas claro, tudo passa também por essa chegada do Danielzinho, essa chegada do Lucas Ramon e essa volta de Lucas Moura e Calleri. Então o São Paulo, que precisava de dois reforços de peso, um camisa 10 e um 9, ele tem Lucas Moura e Calleri, que são os reforços de peso. Então é claro que o São Paulo mudou demais. E não parou no Sormani, tá? O Pilhado também veio rasgar elogios, falou que não acredita no que ele tá vendo com o Marcos Antônio, o quanto o jogador ele tá sendo desmerecido por aí por não ser holofote, tão
destaque, sabe, em tudo que é opinião de mesa de futebol que tem por aí. Então o São Paulo, ele realmente ele muda da água pro vinho, da noite pro dia. E se não bastasse, o São Paulo acaba de contratar Cauli. Querem que eu te passe os valores do Cauli? Não precisa, né? Vamos passar a informação completinha? O Cauli é o seguinte, o Cauli, o São Paulo, ele pega ali por empréstimo do Bahia, onde o São Paulo terá que pagar 500 mil euros. 500 mil, não é milhões, mil. Então vai dar ali 3 milhões e 100 na cotação de hoje, pra ficar agora de fevereiro até o resto do ano. Então você põe 3 milhões dividido por 11 meses, vai dar um pouquinho mais de 300 por mês, certo? Esse é o valor do Cauli. Se o Cauli bater metas, bateu meta, as metas dele são tranquilas também. Ele tem que fazer aqui, se completar 25 jogos, o São Paulo tem que pagar 2 milhões de euros por ele. Então é isso. Depois tem outras metas, bônus e títulos, se ganhar e tal. Mas se o cara fizer 25 jogos pelo São Paulo, o São Paulo tem que comprar 45 minutos, o São Paulo tem que comprar ele. Comprou o cara, 2 milhões de euros nas mãos do Bahia. Esses 2 milhões de euros, ele dá 12 milhões de reais. Se alguém olhar na minha cara aqui e disser que o Cauli por 12 milhões, mais os 3, para 15 milhões é caro, eu não vou acreditar que isso, eu tô ouvindo isso. O Gabi Neves custou isso aí. O Orejuela, depois falou que foi 2 milhões, mas na época custava 14, o que foi divulgado. Galopo custa 2 Caulis aí, à vontade. 2 é o dobro do preço desse Cauli aqui. Então, se você pensar 15 milhões, nossa, que absurdo, não é. 15 milhões é um absurdo pra um time desmantelado sem esperança. Um valor de 15 milhões é 3 meses do Depay. É isso. Pra ter o Cauli, que vai bater de frente ali com o Garro, pra jogar bola, bater de frente com o Rafael Veiga, bater de frente com o Scarpa, bater de frente com a Arrascaeta. Esse é acima, né? Mas vai tentar ali ser o nosso meia. É claro que o jogador ele é diferenciado, é claro que ele vai fazer história aqui sim. O Cauli, ele teve o Rogério Ceni vindo a público falar sobre ele em algum momento, onde o Rogério foi perguntado sobre o Cauli, que o Cauli tinha machucado no Bahia, quando ele volta ele joga 3 jogos, ganha os 3. Rogerião, e aí o Cauli, que é essa pegada mesmo? O Rogério Ceni fala assim, ó, o Cauli, ele é o tipo de cara que ele é igual o Paulo Ganso, ele é igual o qualquer outro que ele citou lá, Paulo Ganso, ele citou o Veiga, mas o Veiga não é esse jogador, o Rogério Ceni errou com o Veiga. O Ganso sim, Ganso Arrascaeta, ele fala do Arrascaeta, ele fala assim, ó, o jogador, ele pensa a jogada na frente, então o cara que pensa à frente, ele é destaque. O Cauli, ele pensa 4 jogadas à frente, ele consegue, enquanto ele tá recebendo a bola, ele já pensa 4 jogadas à frente. Ganso, Arrascaeta, a mesma coisa. Eles pensam 4, 5 jogadas pra frente. O que vai acontecer se ele lançar aqui, que o cara daqui consegue passar pra lá, o dali recebe o do passe, cruza, sai o gol. Ele pensa muito à frente. Então o Rogério Ceni, ele coloca o Cauli no patamar de Paulo Ganso, de Veiga, de Arrascaeta. Ele fala que o Cauli é esse jogador. Ele é um jogador diferente. Ele é o jogador diferenciado. Ele é o jogador que ninguém sabe o que vai pensar. Então ele faz as jogadas no embromation dele ali que ninguém consegue calcular. O que pega do Cauli hoje pro torcedor São Paulo não é os 15 milhões. Vai ter torcedor, o torcedor do apocalipse, o torcedor da crítica, o torcedor que quer ver o São Paulo perder pra bater no peito e falar, eu tinha razão. Esse que quer ver o São Paulo perder, eu não sei o que tá pensando agora. Não sei mesmo. O que você tá pensando? Você que gostaria de ver o São Paulo perder pra ter razão, eu não sei. O que você pensa do Cauli vindo? O Cauli vindo pro São Paulo por 15 milhões de reais, se o São Paulo comprar, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Isso é valor tranquilo. O problema é onde que ele vai jogar. Hoje, o São Paulo começa a movimentação para renovação com o Luciano. Não é assunto para hoje, mas o Luciano fica no São Paulo. Caleri é do São Paulo, Lucas é do São Paulo. Mexer em Luciano, Caleri e Lucas depois do jogo de ontem contra o Grêmio é um absurdo só de pensar nisso, né? Os três têm que jogar. E aí nós temos o Danielzinho e o Marcos Antônio que jogaram com o Bobadilha. O Crespo tirou um zagueiro do time. Ao invés dele colocar o Dória, Tolói, Ferrarese, ele não põe os caras, ele tira o Arboleda, que teve um problema pessoal pra resolver, e ele coloca o Lucas Moura ali na frente. Mantém 3 volantes, mas não era 3 volantes. Qual que é a configuração? Quem assistiu o jogo sabe que Marcos Antônio era meia, que o Danielzinho era meia. Eles viram volantes como todo mundo volta pra marcar, todos voltam pra marcar. Então eles são volantes, mas não são. Eles são meias. Então o São Paulo tinha um volante, 3 meias com o Lucas Moura, Luciano e Caleri. Onde o Cauli entra? Nesse time aí, mas o Cauli veio, o Cauli chegou, o Cauli vai jogar, tem muita competição e o cara vem pra ser importantíssimo. Se Deus quiser, não teremos contusões esse ano e o Cauli vai brigar posição com o Lucas Moura, Danielzinho, Marcos Antônio, a coisa fica linda demais, cara. O São Paulo ele tá montando um esquadrão, o São Paulo que já podia brigar o título depois da partida que fez com o Flamengo, a partida que fez com o Santos e a partida que fez com o Grêmio. Aliás, eu vi um cara falando que o São Paulo não pegou ninguém pra ser líder do brasileiro. Não pegou ninguém. Pegou o Flamengo, pegou o Santos lá e pegou o Grêmio. Isso é não pegar ninguém? Quem falta? Falta o Bayern de Munique, falta o Real Madrid. Não pegou os piores já. E passou o carro. Então sim, o São Paulo já brigaria a título sem ter o Cauli. Agora o Cauli chegou e a coisa ficou extraordinária, maravilhosa mesmo. Obrigado, Rogério Ceni, pelas opiniões. Obrigado, Cauli, por preferir o São Paulo. Obrigado, Bahia. Vai cobrar, tudo bem. Mas nós também cobramos 17 milhões do Michel Araújo. Não tem por que o Bahia não cobrar 15 do Cauli. Tá justo.
justo, jogo franco. O que não tá legal de esquecer, e eu acho que é legal de lembrar, é que o André Silva também está voltando. Ontem foi matéria de discussão, o Tapia entrar no São Paulo. Achei que o Crespo errou, o Crespo acertou em tudo, tirou nota 11, não foi 10. O Crespo ontem tirou nota 11, ele foi melhor do que 10, foi perfeito. Mas ao colocar o Tapia, tendo o Caleri em campo ali, ele, o deslize, tropeçou na mandioca ali não podia, tropeçou na casca da banana. Era ali pro São Paulo ter colocado o Luca, porque tinha o Caleri, você bota Ferreirinha e Luca e fala, Caleri, faz e me abraça, vou tocar no Caleri que é gol. O Tapia não tem condição nenhuma, coitado. É um jogador de entrega, é um jogador que tudo bem, tem seu valor, mas o André Silva está voltando. Então não para. O retorno do São Paulo de André Silva é reforço contratado igual o Lucas Moura e Caleri chegaram agora. É reforço de peso que chega no São Paulo. André Silva vem também para brilhar agora num São Paulo todo remodelado, todo bem feitinho, todo articulado, para não ser mais aquela balbúrdia que era quando o Júlio Casares lá estava. E não parou por aí, porque quando você pensa em Marcos Antônio e Bobadilha, e Marcos Antônio e Danielzinho, você fala, qual que é o reserva disso aí? Vou tirar os dois caras, quem que eu ponho? Aí o São Paulo realmente tem problema. Vai por quem? Quem que vai substituir hoje o Marcos Antônio? Não tem nem no Flamengo. Se o São Paulo for no Flamengo buscar um cara pra substituir o Marcos Antônio, não é a altura. Se o São Paulo for no Palmeiras buscar um cara qualquer pra substituir o Marcos Antônio, não tem altura. No Corinthians, no Cruzeiro, não tem altura. Tem o Gerson, esse seria a altura. Só o Gerson. Então não tem outro jogador pra substituir o Marcos Antônio. Então como o São Paulo faz? Pra pegar no banco alguém pra colocar no lugar do Marcos Antônio? É difícil demais. E aí o técnico Hernan Crespo, ele fala do Negrutti, mas ele me surpreende profundamente falando do Jorginho, jogador volante da equipe de base. O Jorginho não é segredo pra ninguém, que ele brilhou demais como volante jogando na categoria de base. E ele fez isso agora. Acabou de acabar a Copinha, Taça São Paulo, que o São Paulo foi pra final e perdeu o Cruzeiro. O São Paulo, ele perdeu pro Cruzeiro, o que é uma pena, mas o Jorginho, ele jogou o fino da bola. Ele jogou bola mesmo. Outro que jogou bola foi o Matheus Ferreira. Esse Matheus Ferreira, pra mim, ele era o substituto direto ali no São Paulo, que ia mandar o Alisson embora, não tem problema, não precisava trazer aquele Alan do Flamengo que foi pro Corinthians, ainda bem. Você precisava apenas fazer o São Paulo colocar o Lucas Ferreira, o Matheus Ferreira pra jogar bola. E aí o cara sendo colocado, ele teria aquela força de jogador profissional, aquela velocidade de jogador profissional, só teria que pegar a malícia. Mas o Crespo não vai colocar o Matheus Ferreira no primeiro momento, ele coloca o Negrutti, colocou o Luan recentemente, mas o jogador chama-se Jorginho. O Crespo abriu isso ontem na coletiva. E me pegou de surpresa também, porque o São Paulo tinha subido, na época do Zubeldia, aquele jogador chamado Hugo Leonardo, que se machucou na final, lembra? O Hugo Leonardo, ele batia ali com o Ibali e também com o Negrutti, a posição de volante na equipe de base. O Ibali, o São Paulo empresta ele. Então o São Paulo fica com o Negrutti e com o Hugo Leonardo. Quando o Zubeldia vai subir Negrutti ou Hugo Leonardo, ele prefere subir o Hugo Leonardo. O Hugo chega antes, aí machucou, o Negrutti subiu. Então o Hugo, ele era o cara que estaria ali na vaga direta para chegar pro lugar do Marcos Antônio, do Danielzinho, mas não. Hoje o Jordan, ele consegue chutar a porta, ele não bateu e pediu para entrar, não. Ele chutou a porta e falou: tô passando, eu sou um caminhão e vou passar. Então isso pro São Paulo é maravilhoso. Se nós já confiávamos no Negrutti, conhecendo pouco, confiávamos no Hugo Leonardo, conhecendo pouco, queríamos e confiávamos pra ver ali aquele Matheus Ferreira que veio do Vasco e joga muita bola. E se o menino aí, o Jordan, passou todos, desbancou todos, quer dizer sim que o São Paulo tá bem servido. Ele está ganhando demais com essa categoria de base tão qualitativa, quantitativa, tem muita gente, mas qualitativa. Tem cara pro Crespo pensar agora na base e falar: vem aqui, minha joia, que você vai brilhar aqui no profissional, vai jogar entre os grandes e vai ser campeão aqui com a gente. É ou não é? É, lógico que é. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!